Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Alma Junguiana. Como eu já havia dito no vídeo anterior, eu vou falar sobre esse livro, né, O Presente e Futuro. É um livro que eu até falei sobre num outro vídeo, falando sobre como começar a estudar Jung. E esse livro tá na lista, né? O Presente e Futuro, volume 10, primeira parte, porque também temos os outros livros, né? Do volume 10. E por que eu tô trazendo esse livro? Primeiro, pela questão de ser introdutório, que para quem está começando seria interessante, né? Lê-lo. E também porque ele é muito atual. É muito atual. Ele vai falar dessa relação do indivíduo com a sociedade, né? Com os movimentos sociais, com a grande massa, e como é que fica esse indivíduo, né? Que está no meio de todas essas influências, né? Bem, antes de começar, eu gostaria de agradecer as pessoas que mandaram comentários, dando dicas também para que eu divulgue mais o canal, e eu quero agradecer a vocês. Também, esse livro, logo no prefácio, deixa eu botar mais para cima, logo no prefácio, tanto dos editores, como também acho que vocês vão ver no prefácio do próprio Jung, que vai dizer que esse livro ele foi escrito em meio às duas grandes guerras, né, mundiais. Então era um período, a gente tem que sempre contextualizar em que época, em que fase, né, da história da sociedade Jung está escrevendo essa obra, esses textos ou ensaios. Sempre também ter uma certa atenção às notas de rodapé, eu sempre falo isso, eu me toco bastante quando eu vou ler os livros de Jung, e nas notas de rodapé tem algo muito interessante. Então ele foi escrito num período muito, muito difícil aqui na Europa, e precisamente aqui na Alemanha, num período entre as duas grandes guerras, né, mundiais. Então aqui na Europa, claro, em consequência desse caos, dessa destruição que houve após Primeira Guerra, e aí seguindo em direção a uma segunda, infelizmente. Então esse é o dado histórico desse livro, e que Jung ele vai logo dizer no seu livro aqui, que é um período que muitos focalizaram nessa perda material, né, depois de uma guerra. Mas ele quis chamar a atenção mais precisamente pelo prejuízo psicológico, né, pela crise psicológica que se dá após essas guerras, né? E é claro, é óbvio porque, né, principalmente a gente que estuda a psicologia, a gente já faz uma noção que é claro que a psique humana, ela assim, recebe ali um impacto muito grande depois e tanto no período, né, durante como pós essas crises sociais. Bem, esse livro, eu estou aqui com ele, e ele tá assim, na parte do sumário. Hoje eu vou falar do primeiro ponto, do primeiro ensaio, que se chama A Ameaça que Pesa sobre o Indivíduo na Sociedade Moderna. E o segundo ensaio, ele tá como religião como contrapeso à massificação. O terceiro é falando sobre o posicionamento do Ocidente diante da questão religiosa. O quarto ensaio é a autocompreensão do indivíduo. O quinto é a
cosmovisão e o modo de observação psicológico. O sexto é o autoconhecimento. E, por fim, o sentido do autoconhecimento. Então, o que eu vou falar aqui com vocês é o primeiro, né, que é essas influências, né, que o indivíduo vai receber, que é a ameaça sobre o indivíduo na sociedade moderna. Algo que é extremamente importante a gente estar atento, que sabemos que eu vou colocar muito aqui, tanto Jung no texto dele, ele vai falar sobre o movimento, né, nacional socialista que explodiu aqui na Alemanha e que os prejuízos foram devastadores. Tem sim uma consequência psicológica que, vejam, né, décadas e décadas, e que afeta ali o inconsciente do país, né? Então, bem, vamos lá. Então, no presente e futuro, Jung ele já vai colocar numa nota de rodapé que esse texto ele foi, a princípio, publicado, né, em 1957, num artigo de uma revista, né, da Suíça. E eu quero bastante fazer esse paralelo com uma visão. Eu acho que vocês conhecem aquele, eu não sei se é ditado, né? No Brasil a gente conhece bem, que é uma cesta de maçãs boas, né? E nesse cesto vai haver, né? Vamos supor umas 10 maçãs, e no meio dessas 10 maçãs tem 1, 2, 3 que não estão boas, né? Que estão num estado de putrefação, elas já estão começando a ficar ruins, né? Como a gente diz no Brasil. Então a gente já ouviu esse ditado que essas maçãs, embora elas sejam a minoria, elas têm uma grande capacidade de contaminar essas maçãs que estão boas, não é? Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, vamos ter em mente essa visão para poder compreender esse primeiro ensaio de Jung, porque vai estar em torno disso aí. O meu objetivo principal desse canal é tentar, com seriedade, claro, com profundidade, trazer a psicologia junguiana para principalmente as pessoas que estão começando e as pessoas que querem conhecer mais sobre Jung. Eu quero fazer, na medida do possível, passar aquilo que eu venho ao longo desses anos, né, me dedicando ao estudo, e tentar passar de uma maneira mais acessível, sem perder a seriedade e a profundidade da psicologia de Jung, para quem está começando e seguir em frente nos estudos e se sentirem também mais seguros, mais motivados, porque eu sei exatamente o que é este momento de tá dando os primeiros passos. E também, claro, quem já está mais à frente desses estudos, claro que é aberto para todos, né? Então, bem, voltando para essa visão que eu falei para vocês, fazendo uma analogia com essa questão de uma cesta de maçãs boas e com algumas que não estão, né? E que tem essa capacidade de contaminar as outras que estão boas. Então, vamos ao texto. Então, sempre com essa visão. Então, Jung ele vai dizer que existe uma minoria, tá, nesse meio social, nesse grupo social, que, embora seja a minoria, elas têm uma capacidade, essa minoria tem uma capacidade imensa de infectar o grupo, né, a maioria, com essas ideias, com esses pensamentos, com ideologias que causa um caos, né, e que faz com que o indivíduo perca ali a sua individualidade
e que se perca ali na massa e tende a realizar e a pensar, né, entre aspas, o que a massa determina ali como o foco. E que esse grupo, embora seja a minoria, não devemos desconsiderar o poder deste grupo. Mais uma vez, ele tem uma grande influência e uma capacidade de infectar, né, psiquicamente os outros indivíduos do grupo. E assim, nesse grupo que é a maioria, que vai haver ali alguns indivíduos que têm um senso crítico, que tem uma razão, que tem como contestar aquele material que está sendo imposto pelos outros membros da minoria. Porém, Jung ele vai dizer que mesmo assim, o grupo da maioria que detém ali, que eles possuem um senso crítico maior, mesmo assim nós não devemos desconsiderar a fragilidade dessa maioria. Porque Jung vai dizer que esse senso crítico e essa razão é algo que não é o forte dos homens, não é o forte da humanidade. Então são características, são pontos aí na personalidade do indivíduo que pode ser, né, facilmente influenciado, e o indivíduo ali ele perde essa sua individualidade e esse poder de se defender contra a massa. Né? Por quê? Porque dentro dele também tem as questões sombrias, o inconsciente, o seu lado mesmo interno, o seu eu, ele ainda não conhece. Então Jung vai dizer, eu vou dizer mais na frente o porquê disso aqui. Então ele vai dizer que essa maioria também ela não chega nem a ser mais do que 60%. E ela, mesmo ela parando ali, tendo a questão da razão, da autocrítica, é super frágil esse grupo. É justamente porque os indivíduos que compõem esse grupo, dessa maioria, eles têm uma fragilidade interna pela questão do autoconhecimento. Então, o que Jung vai dizer aqui, que eu já até postei no meu Instagram, que é o parágrafo 490, que Jung ele vai dizer que essa razão, ela vai ter ali um ponto que ela pode se perder no indivíduo. É exatamente no momento em que a temperatura da emoção, ela se eleva, né, até um ponto tão intenso em que o sujeito ele perde ali essa capacidade da razão de pensar, esse senso crítico. Então, quanto mais as emoções, né, a temperatura das emoções se eleva, né, então o sujeito ele tende a perder essa capacidade de racionalizar, né, essa capacidade de um senso crítico, de uma razão crítica. E aí Jung diz que as consequências são devastadoras, né? São devastadoras. Então, continuando, ele vai dizer nesse parágrafo que eu falei para vocês, eles vão falar, Jung vai falar duas palavras aí, né? Dois termos aí que eu achei fantástico, que exprimem exatamente isso que ele quer dizer nesse livro todo, né? E também em muitas coisas que ele vai escrever, né? Que neste momento que um sujeito ele perde a capacidade da razão crítica, ele está sujeito a ser influenciado e a ser levado a uma possessão coletiva, ou seja, a massa toma conta, né? A massa toma conta e tendendo a uma epidemia psíquica. Vejam bem esse termo, tá? Eu acho assim fantástico, brilhantemente. Jung ele coloca palavras, ele coloca em frases algo que impactante
para que a gente compreenda ali o que ele está querendo dizer com isso, porque tudo que Jung estudou é sempre observando a questão psicológica, né, do fenômeno. E aí ele vai dizer que essa tendência, né, de perder, né, essa razão crítica está em cada um de nós, né, porque, claro, existem os complexos, né, eu tenho um vídeo falando sobre os complexos, justamente porque temos aí o nosso lado sombrio, obscuro, e ele vai dizer que, botar um exemplo, que essa característica de se perder, de entrar, né, mesmo nessa epidemia psíquica, ou de perder a razão, ele vai fazer uma analogia ali no sentido, vamos falar sobre um paciente, ou um paciente psicótico, ou que ele colocou nesse termo, um doente mental, né, da doença mental. Para cada caso, ele vai dizer, de doença mental, 10 casos latentes, olha, vejam bem, pelo menos existem ao menos 10 casos latentes que nem sempre chegam a se manifestar, mas cujas condutas e concepções encontram-se sobre a influência de fatores inconscientes, doentios e perversos. Ou seja, nós temos latente, né, dentro dos indivíduos, nós indivíduos normais, temos latente algo que pode sim explodir e surgir aí essas manifestações do inconsciente, trazendo algo patológico, né, perverso ou doentio. E que isso é campo fértil para essas influências de massa, né, desses grupos sociais de massa. Porque é justamente aí que esses grupos eles vão influenciar essa maioria. Justamente porque temos esses conteúdos não manifestos inconsciente e que pode sim a qualquer momento vir à tona. Mas Jung ele vai pontuar algo interessantíssimo que, e aí, como lidar com isso, né? Porque é um perigo ambulante, né? A humanidade, o homem é um perigo ambulante. E o que é que pode, entre aspas, né? Não é bem essa palavra, mas o que é que pode proteger o indivíduo, né? O homem, dessa ameaça à massificação, a essa ameaça de uma possessão coletiva? É o autoconhecimento. Jung vai dizer isso. Nesse livro, em outros ensaios, ele vai falar bem mais detalhada a questão do autoconhecimento e o sentido do autoconhecimento. E aqui ele já vai pontuar, ele já vai afirmar que esse indivíduo, para que ele não caia na rede, né, dessas epidemias psíquicas, e eu estou falando de todo esse texto de Jung, mas a gente tem que sempre fazer um paralelo, uma ponte com a nossa realidade, com a vida psíquica, mas com a realidade, com a vida prática, que eu quero dizer. Então, nós temos aí, né, realidades, e temos aí o que alguns países, e também o nosso país, passa sobre essa questão, né, de movimentos de massa, de massificação. Como é que fica o indivíduo no meio desse caos? O indivíduo que nós estamos falando é desse indivíduo psicológico, essa individualidade. Como é que fica? Então, essa psicologia que Jung traz aqui, ela é bastante atual e eu acredito que é extremamente importante para a nossa realidade, né, para a nossa vida prática. Então, Jung ele fala sobre esse autoconhecimento, e esse autoconhecimento específico não é um autoconhecimento como muito do senso comum fala, tá? Esse autoconhecimento que Jung está aqui se tratando é de algo muito mais profundo,
tá? E que não tem a ver com esse autoconhecimento dentro do campo, na esfera da consciência do eu. Ou seja, se você perguntar a alguém se essa pessoa se conhece, vai haver até uma certa, em alguns segundos ou mais, que a pessoa pensa, mas é uma pergunta difícil, quem sou eu? Né? Porque há uma tendência da gente pensar, a gente que eu estou falando é de um modo geral, a humanidade, de quando se falar de autoconhecimento, é o que o eu da consciência sabe. Então são conteúdos que estão pairando ali a consciência e o ego, né? O ego. E esse conhecimento que Jung está falando aqui é um mais profundo. É o conhecimento dentro de uma totalidade, que eu já falei no outro vídeo, que a totalidade psíquica, ela é composta, né, das manifestações da consciência e do inconsciente, né, e essa relação entre ambos. Então, esse autoconhecimento é algo muito mais profundo, que leva em consideração as manifestações do inconsciente. Não é apenas a consciência. Esse autoconhecimento vai muito mais além do eu, vai muito mais além do ego. E justamente aí, nesses conteúdos que são desconhecidos, é que vamos encontrar o indivíduo psicológico, né? Não só, mas justamente nesse desconhecido. Então, dentro desse desconhecido, nesse inconsciente, vai haver também o quê? Os conteúdos da sombra, conteúdos sombrios. E tudo aquilo que é renegado, que é rejeitado, tá? Que é mais como um inconsciente de Freud, né? Quando a sombra é mais precisamente um inconsciente que Freud fala, né? Que Freud falou. Bem, como eu já havia dito, existe uma tendência, né, humana de conceber o autoconhecimento como só aquele conhecimento que está ali à volta do eu, do ego, né? E o inconsciente fica lá, né, esquecido, ao lado, jogado ao lado. E é justamente aí que vai ser um campo fértil, né, para esses conteúdos inconscientes brotarem, porque quanto mais eles são esquecidos, reprimidos, renegados, a tendência é de vir à tona. Então, o que acontece? No meio desse caos, né, dentro de um caos social, é um terreno fértil chegar alguém, né, um líder, e ele vai liderar a massa com algum ideal, uma doutrina, com uma ideia que vai disseminar essa epidemia psíquica na massa e, consequentemente, a massa também ela vai disseminando, como se diz, uma epidemia, né? E Jung, ele dentro do que ele vai trazer, dentro desse contexto, né, todo social, psicológico, ele vai dizer e como pensar numa psicologia, entre aspas, numa teoria que leve em consideração esse autoconhecimento do que ele está falando, tá? E aí ele diz, é um grande desafio, né, da psicologia moderna, e mais ele falando mais especificamente da própria psicologia, né, junguiana, porque ela considera de grande relevância esse autoconhecimento. Mas como pensar numa psicologia dentro dos moldes da ciência? Porque a ciência ela vai levar em consideração um número estatístico,
um indivíduo que dentro dessa média da estatística, e aí ela vai desconsiderar o que estiver fora, né, dessa estatística. Ou seja, eu vou fazer aqui um estudo de um grupo, e a estatística mostra ali, vamos botar um exemplo sobre o fenômeno da depressão. Então, dentro dos estudos científicos, então, dentro da psiquiatria e dentro da estatística, mostra que uma grande porcentagem de indivíduos que apresentam, né, esses sintomas, os sintomas da depressão, uma boa parte, né, desse grupo não vão cometer suicídio. Mas uma pequena parcela vai apresentar, sim, uma tendência realmente efetiva de suicídio. Então, eu vou desconsiderar, tá? As exceções eu vou desconsiderar, eu vou me focalizar apenas nessa maioria. Então, é mais ou menos assim, a ciência vai agir, né? Dentro desses números, dessa estatística, mas o ser humano e o indivíduo não é números, não é estatística. Então, aí está o grande desafio da psicologia moderna e da psicologia analítica, como considerar um indivíduo, né, fora, né, ou dentro desses modos científicos. Jung diz que a única saída que tem é considerar um indivíduo, mesmo que o terapeuta, né, mesmo que o cientista, ou mesmo que o terapeuta tenha que desconsiderar esses moldes da ciência. Ele vai ter que transpor essas exigências científicas para poder alcançar a individualidade humana. Tá? Então, vamos fazer, puxando mais para esse exemplo que eu trouxe. Então, um paciente que tem ali dentro dos conhecimentos teóricos da psiquiatria, da ciência, que esse paciente ele é diagnosticado como depressivo, com sintomas de depressão. Então, ali na ciência, na estatística, vai dizer ele é um paciente depressivo. Então, vamos tratar apenas dessa forma, assim como a ciência determina. Mas aí, essa estatística vai desconsiderar. Mas o porquê que ele entrou nesse processo? Como ele entrou nesse processo e por quê? E para quê? E para que ele entrou nesse processo? Para que ele desenvolveu, né, esses sintomas? Eu tenho que considerar o indivíduo de forma única, né? Sua história de vida, a sua individualidade, como ele vai se relacionar com o terapeuta, como o inconsciente daquele paciente específico vai se manifestar, vai se comunicar, né? E aí o terapeuta ele vai estar atento aos sinais, a simbologia dos sonhos, né, das fantasias, o discurso que o paciente, né, vai trazer. Todos esses aspectos que abordam ali a singularidade, né, desse paciente, o terapeuta vai ter que não se fixar aos modos, às regras científicas, às questões teóricas. Eu não sei se vocês já ouviram quando, em algum texto, eu não lembro bem, que Jung ele falou que estude todas as teorias, mas quando você tiver com o paciente e com um ser humano na sua frente, esqueça tudo. E aí você pensa, mas o que Jung quer dizer com isso? Mas não faz nem pé nem cabeça, como é que eu vou estudar tudo isso para depois, quando eu tiver em atendimento, eu ter que esquecer tudo isso? É justamente aí, é justamente nesse ponto que Jung está falando. Sim, é importante ter conhecimento da teoria, estudar, se aprofundar, estudar todos os aspectos que podemos ali rastrear a psique humana, estudar os mitos, simbologia, o conto de fadas,
e outras questões, e outros pontos e outras teorias, né? Porém, não é aí, né? Não é aí em que você vai encontrar um indivíduo único, porque ele é único. Aquele ser humano que está ali na sua frente, ele é único, tá? Então, o que que Jung vai sugerir? É importante, sim, considerar o conhecimento, mas, ao mesmo tempo, não se pode perder de vista a compreensão do ser humano. Então, esse trabalho, né, ele tem que ir junto, paralelo, né? O conhecimento científico, teórico, né, mas ele está ali auxiliando, sim, mas não se pode perder de vista a compreensão daquele ser humano único, né, dentro da sua singularidade, da sua história de vida, das suas particularidades, como o inconsciente daquele ser humano, daquele indivíduo, se manifesta, que é de uma forma única, não é igual a todos. Claro, levando em consideração o inconsciente individual, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, né? Mas a compreensão humana não pode se perder de vista. E é o ponto principal desse primeiro ensaio que eu trago para vocês. É esse ponto em que Jung ele vai colocar no 496, no parágrafo 496. Isso que eu estou falando para vocês. É de ter o conhecimento, mas não abandonar a compreensão. Ok? Isso é o ponto principal aqui. E Jung ele vai dizer mais lá na frente que isso é importantíssimo, principalmente nessas influências desses movimentos de massa, né? Esses movimentos de massas, movimentos políticos, religiosos, né? Que eu vou falar mais à frente, porque o próximo ensaio ele está intitulado em A Religião como Contrapeso à Massificação. E aí vocês vão entender porque nesses regimes ditatoriais, nesses regimes, né, em que o Estado é o centro da sociedade, justamente nessas sociedades em que prevalece ali a ditadura, em que o Estado vai decidir o que o indivíduo tem que fazer, pensar e acreditar, né? Vai haver aí uma repressão absurda, né, sobre essa importância do indivíduo único. Ele é totalmente insignificante, né, dentro desse contexto. O indivíduo é apenas um fantoche, né, em que o Estado ele vai dizer e vai controlar. E aí no próximo ensaio, né, que vai ser o próximo vídeo, vocês vão entender por que muitas vezes, né, claro, o Estado ele vai reprimir a questão da religião. Vejam bem, por quê? O Estado, quem está acima, vai ser o líder, né? Então, os indivíduos devem obediência a esse líder. É uma pessoa que vai, com o seu ego inflamado, né, de poder, ele vai passar por cima dessa individualidade dos membros do grupo e ele vai controlar absolutamente tudo. O indivíduo não tem mais liberdade e ele não tem a possibilidade de se desenvolver enquanto indivíduo único. E esse Estado ele vai reprimir qualquer outra vertente em que o indivíduo possa sair dessa prisão. E, precisamente, a religião. Jung vai falar a religião, que é diferente de confissão. A religião em que o sujeito, em que o indivíduo, ele vai acreditar num ser superior ao homem, a um
ser, entre aspas, ser, tá? Em algo que transcende ao homem e que está acima de qualquer líder. Então, o Estado ditatorial que está ali, que perpassa ali no meio da ditadura, de algo que destroça o indivíduo, eles proíbem qualquer tipo de vertente em que o indivíduo possa acreditar e colocar acima do ditador, acima daquele líder. E eu vou falar mais sobre esse ponto no próximo ensaio, que quando vamos falar sobre a religião como contrapeso à massificação. Eu espero que eu tenha passado e não tenha ficado muito complicado, né? Muita teoria, tá? Então, gostaria de agradecer a todos vocês. Ficamos por aqui e o próximo vídeo é falando sobre o próximo ensaio, sobre a religião que vai, entre aspas, proteger o indivíduo contra essa massificação. E a diferença entre a religião e a confissão, que é diferente, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!